Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar mais uma semana aqui, trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E o Inspire-se de hoje está incrível. Hoje, o Dr. Breno estará comigo aqui mais uma vez, mas falando sobre rosácea. Você tem? Você sabe o que é? Também tem uma convidada muito especial hoje aqui comigo, a Mari Carvalho. Ela é nutricionista e atleta de fisiculturismo. E ela também tem várias alunas que cuidam do corpo, que ela faz todo um acompanhamento. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, sobre a história das alunas e sobre o mundo fitness. Então ela vai nos deixar atualizada sobre isso, porque agora semanalmente ela vai estar aqui no Inspire-se. Mas, para começar, eu quero compartilhar com você os principais motivos que fazem alguém engordar. Às vezes a gente acha que é por um motivo ou por outro, mas eu quero compartilhar com você as principais causas que fazem nós acumularmos gordura localizada. Vamos lá? E o que nos faz engordar? Já conversamos aqui em outros Inspire-se que o que faz a gente acumular gordura localizada é dar mais energia para o nosso corpo, ou seja, dar mais calorias, comer mais do que gastar. Então, ter uma alimentação hipercalórica, então comer bastante, ou não bastante em quantidade, mas alimentos altamente calóricos e fazer pouca atividade física. Então, é isso que nos faz acumular gordura localizada. Claro que nós temos sim alguns fatores que influenciam nisso, que pode ser aí uma alteração na tireoide, uma gestação, algum problema de saúde no geral, usar algum medicamento pode influenciar sim, mas não determina. O que determina é ingerir mais do que gastar. Se a gente ingerir mais do que gastar em algum momento da vida, a gente vai acumular energia. O acúmulo de energia, ele nada mais é do que gordura localizada. Beleza, mas eu acumulei gordura localizada. E quais são as principais, então, formas? Qual que é a forma mais fácil de eu começar acumulando gordura? Então, eu vou falar hoje para vocês algumas coisas que nos fazem engordar, nos fazem aumentar a quantidade calórica de ingestão no nosso dia a dia e às vezes sem nós percebermos. A primeira delas é açúcar no café. Sim, você deve estar se perguntando, mas é só uma colher de açúcar de manhã, no almoço, no meio da tarde, à noite. Mas faz uma somatória. Uma colher de açúcar de manhã, à tarde, no almoço, à noite. Soma isso em uma semana, em um mês, repetindo isso, o quanto de açúcar você ingeriu. Então, sim, o açúcar no café, ele é uma forma que nos faz engordar sem a gente perceber. Porque a gente coloca o açúcar ali, dilui e a gente não vê mais essa caloria. Essa caloria, ela simplesmente, a gente toma essa caloria e ela sim, ela acaba sendo armazenada de alguma forma se a gente não gastar. Então é uma forma que nos faz engordar muito. Então se você está em busca em emagrecer, diminuir gordura localizada, começa reduzindo o açúcar no café. Eu sei que você já vai sentir uma grande diferença no seu corpo, uma grande diferença até em celulite, enfim. Outro ponto que faz engordar muito e às vezes a gente não percebe é beliscar. Sim. Vale mais a pena você comer um prato inteiro de comida do que ficar beliscando. Então, sabe aquela coisa do, eu não janto à noite, mas eu vou lá e belisco um pouquinho de amendoim, eu vou lá e belisco um pouquinho de doce, eu vou lá e como uma pipoca, eu vou lá isso, aquilo. No somatório de calorias, você ingeriu muito mais caloria do que um prato inteiro de comida e com muito menos nutrientes. Então, as beliscadas, elas fazem nós engordarmos muito. Não ter aquela refeição verdadeira. Não tomo café da manhã, mas eu passo a minha manhã toda beliscando. Eu belisco uma bala, eu belisco um pão de queijo, eu belisco um pedacinho de chocolate, eu belisco isso, eu belisco aquilo. Você não dá os nutrientes necessários e você acaba beliscando demais e tendo uma ingestão de calorias muito maiores do que se você fosse lá e se alimentasse adequadamente. Outro ponto que também nos faz engordar muito, sem a gente perceber, é tomar muito suco.
muito refrigerante, bebida alcoólica principalmente, tá? Então a bebida alcoólica, qualquer uma delas, vai fazer com que a gente engorde com facilidade. Então quem está em busca de emagrecer, perder gordura localizada, precisa tomar cuidado não só com o que come, mas também com o que ingere de forma líquida, tá bom? E outra coisa que engorda muito também é a baixa ingestão de água. Então quem está em busca de emagrecer, diminuir gordura localizada, precisa tomar mais água, tá? E água de verdade. Água não é suco, água não é chá, água não é cerveja, precisa ser água, tá? Porque quando a gente ingere pouca água, nosso corpo acaba retendo mais líquido, nos deixando mais inchado e fazendo com que algumas funções ali do nosso organismo fiquem um pouco bagunçadas, tá? Então, você também precisa tomar mais água. Então, esses são alguns cuidados para você ter. Eu tenho certeza que se você mudar algumas coisinhas do seu dia a dia, essas coisas simples você já vai sentir uma grande diferença no seu corpo, melhora da pele, mais retração de pele, diminuição de gordura e afins. Então eu tenho certeza que se você mudar essas pequenas coisas aí do seu dia a dia, que às vezes você faz sem perceber, você já vai notar uma mudança enorme na sua cintura. São pequenas dicas, mas que fazem total diferença. Então coloque em prática e depois você vem aqui me contar como é que foi. E lembre também de incluir uma atividade física, porque não tem nada que engorde mais do que o sedentarismo. Então, se você trabalha muito sentada, tenta ir para uma academia, fazer uma caminhada, aumentar um pouquinho o teu gasto energético, que já vai te ajudar. E daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais conteúdo sobre saúde e beleza. E hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui no Inspire-se. Ela que vai estar participando com a gente semanalmente aqui, trazendo muito conteúdo sobre saúde, sobre beleza, sobre esse mundo fitness. Ela é a Mari Carvalho. Mari, muito prazer. É um prazer ter você aqui comigo. O prazer é todo meu, Regina. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa maravilhoso que fala sobre beleza, saúde, bem-estar, que é bem exatamente aquilo que é meu propósito. Então, assim, muito obrigada. Para mim vai ser um prazer estar aqui com você. A gente está muito feliz de receber você aqui. Obrigada. E a Mari, gente, ela é nutricionista, tá? Ela tem resultados lindos das pacientes dela. Mas além de tudo isso, ela também é atleta, tá? E ela vai compartilhar hoje um pouco com a gente, um pouco da história dela, um pouco o que é ser atleta. A gente sabe que tem muitos mitos e verdades que contam na internet, né, Mari, sobre esse mundo fitness. Que as pessoas imaginam que é uma coisa e na verdade é bem outra. Então hoje eu quero tirar algumas dúvidas minhas e algumas dúvidas também do público contigo, Mari, sobre esse mundo fitness. E eu quero inicialmente que o pessoal de casa, como você vai estar aqui semanalmente com a gente, que eles te conheçam um pouco e conheçam quem é a Mari Carvalho, quem é a Mari profissional, quem é a Mari atleta. Então conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da tua história, como você começou lá atrás, nesse mundo de competição, nesse mundo da nutrição também, pra gente entender um pouquinho mais. Então, eu sou Mari Carvalho, atleta profissional, sou nutricionista. Há mais de 10 anos eu trabalho com remodelagem corporal, transformando realmente vidas. Eu comecei nessa área de forma bem aleatória e eu digo que a profissão me escolheu, não foi eu que escolhi a profissão. Porque eu comecei, a partir dos meus 15 anos, eu fiz até meus 15 anos ginástica rítmica. Aí, quando eu fiz 15 anos, deu aquela viradinha de chave. Preciso mudar a minha atividade física. Aí, fui para a musculação, para ver se eu ia gostar, ia me sentir bem. E ali eu comecei a ter um prazer em fazer musculação. Aí, eu estudava de manhã, de tarde eu ia para academia, ficava o dia inteiro na academia. Nossa. Porque como eu fazia sempre esporte, eu já fui ligada de estar naquele ambiente de esporte. Aí, eu comecei a fazer musculação de forma, para mim, sem sequer cogitar algo no sentido de trabalhar na área. Aí eu comecei a fazer enfermagem, tá? E nisso, treinando. Aí quando eu estava lá pelos meus 20 e poucos anos, um treinador, ele me viu e ele falou assim: Mari, você tem perfil total para competir. Você já tem o corpo preparado para isso, porque naquela época estava começando o campeonato de fisiculturismo feminino na categoria wellness, que é a minha categoria. Então, por natural, eu já estava condicionada daquele padrão que eles queriam, sabe? Nossa. Aí eu falei, será? Naquela época tinha muito preconceito, né? As pessoas olhavam o fisiculturismo como algo assim meio que
sabe? Então eu falei assim, vamos, porque é uma coisa que eu gosto, vamos ver como é que vai ser, né? E a Uhum. partir dali eu comecei a treinar de forma mais específica para aquele determinado campeonato. Que o meu campeonato é o quê? Categoria wellness, feminina, né? Que a gente tem que ter o quê? Volume muscular maior nas pernas e membros superiores mais suaves. Uhum. Naquela época, a categoria era diferente, a categoria era mais moda praia, mais aquele corpo definido, mas muito natural, estilo garota praia, sabe? Uhum. Então eu já estava com aquele corpo padrão, aquele campeonato, aí eu comecei a competir. Aí depois do primeiro campeonato, eu engravidei. Hum. Aí eu tive minha pequena, Uhum. aí quando ela fez exatamente 1 ano de idade, eu já comecei a me preparar de novo para o próximo campeonato. Nossa. E dali em diante eu fui competindo todo ano e fui, sem querer, já fui entrando nesse ambiente. Aí eu Uhum. me formei depois em seguida em Direito, que não tinha nada a ver comigo, mas eu fui fazendo porque Uhum. eu gostava de estudar. Eu falei assim, vou fazer Direito porque eu gosto de estudar. E Uhum. já já vivendo o fisiculturismo. E aí eu me formei, depois eu comecei a trabalhar de forma indireta com isso, porque as pessoas costumavam me procurar, Regina. Uhum. Mari, o que você faz para conseguir treinar desse jeito, para conseguir ser dedicado? Aí eu comecei a sentir o quê? A dificuldade das pessoas de conseguirem se manterem constantes nesse processo de mudança corporal. Aí a partir dali eu comecei a pensar, o que eu faço que eu consigo de forma mais fácil e as pessoas Uhum. não conseguem? Aí a partir dali eu comecei a sentir que parecia que aquilo era meu propósito de vida. Uhum. Fazer a mais, não só para mim, mas envolvendo outras mulheres, Que para elas também legal. conseguirem. Então eu comecei a trabalhar de forma indireta nisso. Eu comecei a dar suporte para elas através de consultoria, para Uhum. fazer elas terem uma mente blindada, uma mente campeã, para conseguir o quê? Resultado, não para os palcos, porque cada Uhum. uma, eu não tive nenhuma naquela época que queria competir. Eu tinha o quê? Mulheres que queriam transformar os corpos para elas mesmas, para se sentirem Uhum. realizadas. Então foi que eu comecei a me envolver, tanto Mari atleta como Mari profissional. Aí nesse meio tempo eu comecei a fazer nutrição, que era, na verdade, é o meu amor. Digo que eu não trabalho, eu me divirto todos os dias, porque eu tenho paixão por isso, e a partir dali veio uma vontade maior, e eu senti um propósito maior de quê? De estar junto com cada uma. Então, assim, eu comecei a me envolver profissionalmente e comecei a levar meu estilo de vida, a forma como eu penso e ajo para cada uma delas Que que pediam legal. suporte para mim. Foi bem assim que Nossa, começou. Então, eu digo sempre assim, a profissão, isso que eu faço, eu não escolhi, ela me escolheu, é um e a partir propósito. dali tudo foi desenrolando, e hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai. E Mari, assim, a gente sabe que a vida de atleta não é fácil, né, em nenhuma modalidade, mas eu acredito, assim, que essa vida do fisiculturismo que requer muita dedicação, né? Dedicação dos hábitos, da disciplina, de abdicações, né? Acredito que abdica de muitas coisas pelo um propósito maior. Mas assim, para você, quais foram as suas maiores dificuldades hoje? E também vitórias. Quais foram as maiores vitórias de você olhar para trás e ver, eu consegui? Às vezes, claro que ganhar um troféu deve ser maravilhoso, mas a vitória é muito mais do que isso, né? Que é superar os próprios limites. Então, quais foram as suas maiores dificuldades e maiores vitórias até hoje, assim, nesse teu percurso de atleta? Claro, tudo, eu digo, né, na nossa vida sempre vai ter dificuldades e vai ter prazeres, né? Então, assim, não existe nada que a gente faça que vai ser só prazeroso. A gente tem que percorrer o caminho das pedras. Então, para tudo, seja para fazer faculdade, para fazer um concurso, para competir. Então, assim, campeonato é complicado, é pesado, a pessoa tem que saber que ela vai ter um certo tempo ali, que ela vai precisar ter dedicação, comprometimento, constância e compromisso com aquele processo, porque ninguém consegue um corpo padrão campeonato de um dia para o outro. Requer o quê? Tempo, Uhum, constância, paciência. E as pessoas geralmente elas querem o quê? Elas querem de um dia para o outro. Elas querem cortar tempo. E isso é complicado por quê? Porque gera frustração, gera uma sensação de incapacidade. Então o que eu precisei fazer? Teve momentos que eu precisei me enclausurar um pouco para conseguir dar conta de tudo, porque assim a gente precisa de horário certo para comer, horário certo para fazer cardio, horário certo para treinar, precisa ter um certo compromisso com aquilo. Então, muitas pessoas, elas olham a gente lá no palco, elas acham assim, poxa, que legal, eu quero também. Mas tem todo esse bastidor uhum, que a gente precisa ter esse suporte. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a mente.
Todo o processo de resultado final ali vem antes você fazendo o seu trabalho diário durante muitos meses, durante anos, muitas vezes, né? Uhum. Para você conseguir chegar naquele resultado. Porque o fisiculturismo é um esporte individual, que é você consigo mesmo. Não adianta ter coach maravilhoso, ter nutricionista, ter toda uma equipe se você não faz o serviço de casa muito bem feito sozinha. Uhum. Então, assim, a dificuldade é o quê? A pessoa alinhar a mente naquela proporção para ela conseguir durante o dia, durante a semana, ter a rotina dela, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que ter uma vida, né? Tem família, e conseguir fazer esse processo acontecer. Então, Uhum. eu acho que é da minha natureza, né? Eu acho que também tem a tendência da pessoa pensar desse jeito. A minha natureza propiciou com que eu conseguisse dessa forma. Mas, eu digo, nossa mente é treinável. Por mais que a pessoa não tenha nascido assim, não tenha essa facilidade, a gente consegue trabalhar e capacitar a mente para Uhum. isso. Ah, eu A pessoa tem que ter concordo. comprometimento para isso. Uhum. Mas, tirando essa dificuldade, as outras é mais fácil de ajustar. Ai, que legal. Eu concordo contigo, tá? Eu acho que a gente é capaz de tudo, qualquer ser humano. A É. gente só tem que acreditar naquilo que a gente quer de verdade, né? Mari, agora conta assim um pouco sobre ser sua paciente. Como que é esse acompanhamento ali contigo? Bom, as transformações que você gera, a gente já viu alguns resultados maravilhosos que você teve com o paciente. Mas quem quer ser paciente da Mari, como que funciona? E também como que é esse teu tratamento? Você comentou comigo que você também faz um tratamento mais humanizado, que é o que a gente faz aqui na clínica também. Mas como que funciona tudo isso? Aquilo que eu falei, a minha profissão, ela veio através da Mari Atleta, que as pessoas foram se aproximando de mim, querendo aquele contato. Então, o que eu percebi? Muitas vezes as mulheres, elas não conseguem resultado porque elas se sentem seguras. Elas têm medo, da forma como elas querem resultado, também tem aquele fator emocional que vai contra, porque gera ansiedade, e faz totalmente o caminho oposto daquele resultado que elas querem. Então, eu senti o quê? Insegurança, é a sensação delas estarem sozinhas, não sabendo o que fazer, ansiedade no sentido de querer muito uma hora, daqui a pouco, 3 dias depois, elas desistiam totalmente porque elas ficavam inseguras. Uhum. Considerando essas dificuldades que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória como atleta, o que eu fiz? Eu montei um método meu. Um método meu, que eu sentei e falei assim, não, eu preciso montar um método que seja eficaz para gerar resultado, para elas conseguirem andar sozinhas e entenderem que não é no extremo que as coisas andam, é através do equilíbrio. Então, eu montei um método meu que faz o quê? É um acompanhamento muito particular, é individualizado com cada uma, onde a gente senta a cada 15 dias e a gente estuda como foi os 15 dias anteriores, conforme ela teve dificuldades e facilidades, a gente vai mudando o processo de acompanhamento com ela. Então, envolve a cliente no todo, de forma abrangente, Uhum. porque eu sempre falo, a dieta sozinha e o resto totalmente desconforme, o resultado não vai vir. Só uma academia perfeita e o restante de fora, o resultado também não vai vir. Então precisa do quê? De todas as esferas falando a mesma língua e estarem em harmonia, em equilíbrio. Então, com base nisso, eu faço o quê? Eu abraço todas as minhas meninas, eu abraço e vou andando com elas, ensinando exatamente no dia a dia como elas precisam se comportar diante da rotina delas, porque assim, cada um tem sua rotina. Eu não posso, Regina, fazer o quê? Falar assim, ó, a partir de hoje a pessoa que acorda meio-dia, você tem que acordar às 7, você tem que fazer isso, aquilo. Não, eu tenho que, com base na rotina dela, eu tenho que tornar a rotina dela propícia para gerar o resultado. Eu não vou mudar a Uhum. rotina dela, eu só vou fazer da rotina tornar-se a mais certa possível. Então, com base nas dificuldades de cada uma, eu vou alinhando todas as esferas, academia, alimentação. Mas, Mari, eu odeio academia, eu não gosto de academia. É possível resultado? É possível, até um certo ponto, né? Então, é possível sim, mas aí a gente vai entrando em algumas atividades que ela tenha prazer, que ela goste. Uhum. Porque o resultado vem através da constância, Regina. Então, eu Uhum. sempre ensino o quê? Ensino básico, através do emocional dela, eu vou ensinando, eu vou passando conhecimento, e a partir do momento que eu fortaleço o emocional dela, eu blindo ela de todas as dificuldades. E Uhum. caminhando junto com ela, o resultado vem. Que Porque legal. conforme elas vão tendo dificuldade no dia a dia, elas vão me chamando. Mara, tem uma festa amanhã, o que eu faço? Uhum. Eu falo, ó, você faz hoje isso, isso e aquilo. Então elas se sentem amparadas junto Uhum. comigo. E assim, por natural, eu falo, gente, é impossível o resultado não vir. Por natural, o resultado vem. Não tem É, como não vir. que legal. Mari, amei ter você aqui comigo. A Mari, então, ela vai estar aqui com a gente toda semana e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre esse mundo fitness, sobre nutrição, sobre emagrecimento,
sobre esse mindset saudável, né? E vai ser incrível ter você aqui com a gente. Toda semana a gente vai ter um tema diferente, algo diferente para abordar, que é um mundo muito amplo e que tem muita dúvida, as pessoas querem saber muito hoje na internet, tem muita informação de qualidade e muita informação que também não é real, que também é legal a gente trazer sobre isso, e nada mais do que um profissional na área para trazer a verdade aqui pra gente. Mari, eu amei ter você aqui comigo, viu? Amei nosso bate-papo, amei conhecer um pouco mais da tua história e eu espero que você goste de estar aqui com a gente semanalmente aqui no Inspire-se. Eu amei, um prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu vou amar fazer esse quadro, porque vai exatamente aquela linha que eu amo falar, que é meu propósito, que é transformar vidas. Então eu sempre digo, toda transformação vem através de uma decisão. E você decidir hoje que quer mudar faz toda a diferença na sua vida. Então para mim vai ser uma maravilha e um prazer todo meu. Muito obrigada. Ai, obrigada. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. E agora eu tô aqui na minha sala de atendimentos, no meu consultório aqui na clínica, e vocês são muito bem-vindos sempre do Inspire-se aqui na clínica. Mas eu quero começar hoje agora mostrando para vocês esse quadro, tá? Então, como vocês podem ver, esse quadro ele foi feito em cima de uma foto minha, tá? E foi a artista Ale Baggio, lá de Curitiba, que fez esse quadro. Então ela assistiu Inspire-se e aí um dia ela viu e resolveu mostrar pra gente um pouco mais do trabalho dela. Então eu simplesmente amei esse quadro, ele foi bem baseado no que eu buscava, em cima de uma foto minha. Meu objetivo era mostrar um pouquinho mais autenticidade, autoridade, classificar essa sala mesmo como minha, deixar um ambiente bem mais aconchegante. E é isso que ele traz aqui pra mim. Eu simplesmente amo esse quadro, eu acho que realmente conseguiu mostrar as minhas expressões do jeito que elas são. As pacientes que chegam aqui adoram, todo mundo fala super bem desse quadro. Eu vou deixar na tela aqui o contato da artista, tá? A Leila é uma artista plástica, então vou deixar o contato dela aqui na tela. Então se você tiver interesse, às vezes, de mandar fazer um quadro desses aí para o seu local de trabalho ou para sua casa, com uma foto com seu esposo num momento especial, ou uma foto do seu filho, eu acho que é uma arte bem interessante, é algo que você vai guardar para o resto da vida, você vai ter uma lembrança bonita de algum momento especial. E nada como transformar as coisas em arte, e a artista que fez transformou isso muito bem. Então eu simplesmente amei. Se você tiver interesse, então, só entre em contato com ela, fala que você viu aqui no Inspire-se, que eu tenho certeza que ela tem formas de pagamento bem facilitadas para quem vier aqui do Inspire-se. E daqui a pouquinho eu tô de volta e sempre trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E mais uma vez aqui com o Dr. Breno, mais uma semana aqui com a gente, trazendo conteúdo de qualidade. Doutor, um prazer mais uma vez prazer é meu, ter você aqui no Inspire-se. Obrigado, estou em casa. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre rosácea, um assunto também muito falado na internet, muito discutido, tratamentos, causas, enfim. Mas, doutor, explica para nós o que é a rosácea. Perfeito. A rosácea clássica, né? A rosácea, que tem até várias formas, mais inflamatórias, até uma forma chamada granulomatosa, onde faz mais lesão. Rosácea é uma vermelhidão no rosto. Então, esse é o quadro clássico. A gente chama de acne rosácea. Pode ter aquele vermelhidão, então formas mais eritematosas, mais telangiectásicas, né? Comum em pessoas mais claras, existe um padrão genético, né? Até a rosácea ocular, né, que está na moda. Né? Quem tem rosácea normalmente ferve os olhos. Né? E hoje a gente pode ter uma uveíte anterior, que é uma sensibilidade no olho claro, e essa sensação que a gente chama de rosácea ocular. Então, rosácea é um processo inflamatório que deixa vermelho o rosto. Né? São pessoas que têm uma tendência também a entrar em ambientes, ficar mais vermelho, ou beber alguma coisa, que a gente chama isso de flushing. O flush é um termo inglês, que é a sensação de ficar muito vermelho. Isso é comum na rosácea, não necessariamente só quem tem rosácea, mas comum as pessoas claras. Eu tomo alguma bebida e fico muito vermelho, doutor. Entro no ambiente, né, e o rosto ferve, né? Então, a rosácea é uma doença crônica, inflamatória, onde me deixa o rosto vermelho, pode deixar também o nariz aumentado, isso é uma queixa muito comum, que a gente chama de rosácea granulomatosa nasal. Então, aumenta o nariz
existe essa correlação também com a rosácea ocular. Então, os oftalmologistas encaminham para manejar. Então, rosácea é uma doença inflamatória que é impactante. Hoje existe uma correlação interessante, novos estudos, com foliculite ptiospórica. O que é isso? A relação de inflamações tipo espinhas na nuca. E hoje está se relacionando também a questão da rosácea, os estudos novos, com Helicobacter pylori, a bactéria do estômago. Então, uma correlação de pele clara, e se vê hoje que o Helicobacter é mais agressivo, existe uma correlação com pacientes mais claros, e essa relação da rosácea, principalmente com doença inflamatória, mas principalmente esofagites do esôfago, ou úlceras, né? Então, a atividade dessa bactéria inflamando o nosso estômago e uma correlação, né, de risco maior de complicações do tubo digestivo superior com a rosácea. Doutor, eu já vi também que falam que quem tem a rosácea tem que evitar, por exemplo, banho quente, exposição a vapor. Exato. Isso é real? Isso é a questão dessa tendência ao flushing, né? O flushing, esse termo americano que eu voltei, que é a sensação do rosto ficar vermelho, vasodilatar, um reflexo, né? Vasomotor, e a partir daí, se eu tivesse choque térmico, entrada com o calor, o ambiente vai me deixar vermelho, né? Isso dá uma sensação desagradável. Então, existe realmente no paciente com rosácea mais possibilidade de fazer esse ato reflexo e ficar mais vermelho. Então, aí é muito desagradável a sensação, né, até inestética, que incomoda muito. Com certeza. Né? Doutor, foi um prazer, então, estar conversando com você. Sempre trazendo muito conteúdo importante aqui para o Inspire-se sobre saúde, sobre bem-estar, tratamento de diversas patologias. E foi muito importante esse papo hoje sobre rosácea. Acho que vai contribuir muito para quem está assistindo aí. Vou deixar aqui na tela o contato do doutor, onde ele atende. Se vocês quiserem marcar uma consulta para ser atendido diretamente pelo Dr. Breno, também o @ dele para quem quiser conhecer um pouquinho mais dele pelo Instagram. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, agradeço. Até daqui a pouquinho. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre aprovação. Nós, às vezes, esperamos muito a aprovação de outras pessoas. Nós esperamos que outras pessoas falem que nós somos bonitos, ou que nós somos inteligentes, ou que nós precisamos ser felizes. E, na verdade, nós só precisamos que as pessoas fiquem falando coisas pra gente que nós mesmos não sentimos que somos isso. Então, a aprovação externa, ela quer dizer muito mais sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o que nós estamos sentindo, do que realmente o que o outro acha. Então, a aprovação, inicialmente, nós temos que procurar ela dentro de nós. Será que eu me sinto linda do jeito que eu sou? Será que eu sou feliz no trabalho que eu tenho? Será que eu me sinto grata e abençoada pelo parceiro que eu tenho? Será que eu vou vestir essa roupa e eu vou me sentir 100% confiante para sair, para ir numa festa, enfim? Então, a aprovação externa, ela faz com que a gente se frustre, a gente espera que alguém fale que a gente tá linda, alguém fale o quanto a gente é boa, o quanto a gente é inteligente, mas isso quer dizer muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, primeiro, procure a aprovação interna sua. Procure a sua autoaprovação, se aprove do jeito que você é, se aprove linda, se aprove feliz, aprove o seu relacionamento, aprove o seu trabalho e também, se não estiver bom, tenha coragem de buscar a mudança primeiro em você, para as coisas se transformarem, e depois, se essa mudança interna não acontece, se o meio está te influenciando, procure a mudança externa. Então, a mudança, ela parte de você. A aprovação inicial, a principal aprovação que alguém pode ter na vida é a autoaprovação. Então, se aprove primeiro. Quando você se aprovar, quando você se sentir bem, quando você se sentir quando você se sente bem onde você está, tudo vai se e você vai sentir que as pessoas ao seu redor também vão se transformar. Não seja você a sua principal incentivadora, a elogiadora e a sua principal inspiração sempre. Se algo não está bom, olhe para dentro. O que eu preciso melhorar? O que eu estou pedindo tanto elogio? O que eu não estou me sentindo bem? Algo que está faltando em mim? Alguém
para essa pessoa preencher. Então, pense nisso. Estou muito feliz de ter estado uma segunda-feira compartilhando muito conteúdo sobre de beleza e bem-estar. E lembre-se sempre que você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Eu te encontro na próxima semana. Um beijo e até lá!